João, capítulo 7. E depois disto andava Jesus na Galiléia, e já não queria andar na Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. E já estava perto a festa dos tabernáculos dos judeus. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Parti daqui, e vai-te para a Judéia, para que também teus discípulos vejam as tuas obras que fazes. Pois ninguém que procura ser conhecido faz coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: Meu tempo ainda não é chegado, mas vosso tempo sempre está pronto. O mundo não pode vos odiar, mas a mim me odeia, porque dele testemunho que suas obras são más. Subi vós para esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda meu tempo não é cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galiléia. Mas havendo seus irmãos já subido, então subiu ele também à festa, não abertamente, mas como em oculto. Buscavam-no, pois, os judeus na festa, e diziam: Onde ele está? E havia grande murmuração dele nas multidões. Alguns diziam: Ele é bom, e outros diziam: Não, ele, porém, engana a multidão. Todavia ninguém falava dele abertamente, com medo dos judeus. Porém no meio da festa subiu Jesus ao templo, e ensinava. E maravilhavam-se os judeus, dizendo: Como este sabe as Escrituras, não as havendo aprendido? Respondeu-lhes Jesus, e disse: Minha doutrina não é minha, mas sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer sua vontade, da doutrina conhecerá, se é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria honra, mas quem busca a honra daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Mas ninguém de vós cumpre a lei. Por que procurais me matar? Respondeu a multidão, e disse: Tens demônio, quem procura te matar? Respondeu Jesus, e disse-lhes: Uma obra fiz, e todos vos maravilhais. Por isso Moisés vos deu a circuncisão, não porque seja de Moisés, mas 2 pais, e no sábado circuncidais ao homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, irritai-vos comigo, porque no sábado curei por completo um homem. Não julguei segundo a aparência, mas julgai juízo justo. Diziam, pois, alguns dos de Jerusalém: Não é este ao que procuram matar? E eis que ele fala livremente, e nada lhe dizem. Por acaso é verdade que os chefes sabem que este realmente é o Cristo? Mas este bem sabemos de onde é. Porém quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde é, exclamava pois Jesus no templo, ensinando, e dizendo: E a mim me conheceis, e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, ao qual vós não conheceis. Porém eu o conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam pois prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque sua hora ainda não era vinda. E muitos da multidão creram nele, e diziam: Quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Ouviram os fariseus que a multidão murmurava estas coisas sobre ele, e os fariseus e os chefes dos sacerdotes mandaram oficiais para prendê-lo. Disse-lhes pois Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e então me irei para aquele que me enviou. Vós me buscareis, mas não me achareis, e onde eu estou vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde este se irá, que não o acharemos? Por acaso ele irá aos dispersos entre os gregos, e a ensinar aos gregos? Que palavra é esta que disse: Vós me buscareis, mas não me achareis, e onde eu estou vós não podeis vir? E no último e grande dia da festa se pôs Jesus em pé, e exclamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim, e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de seu corpo. E ele disse isto do Espírito que receberiam aqueles que nele crescem, pois o Espírito Santo ainda não era vindo, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: Verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo, e outros diziam: Por acaso vem o Cristo da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Por isso havia divisão de opiniões na multidão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele.
Vieram, pois, os oficiais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes disseram: Por que não o trouxestes? Os oficiais responderam: Ninguém jamais falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: Estais vós também enganados? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus creu nele? Mas esta multidão, que não sabe a lei, maldita é. Disse-lhes Nicodemos: O que viera a ele de noite, que era um deles? Por acaso nossa lei julga o homem sem primeiro ouvir e entender o que faz? Responderam eles, e disseram: És tu também da Galileia? Pesquisa, e vê que nenhum profeta se levantou da Galileia. E cada um foi para sua casa.